é uma constante. Passa duas edições do boletim sem ter mensagens assim, e logo vem outra mensagem sobre o assunto. Não podia ser diferente, irmãos, porque a Igreja Apostólica, como sendo de Deus, como sendo dos céus, se preocupa muito com o seu pilar, com a sua estrutura. A nossa igreja, irmãos, aqui que nós estamos aqui, é um prolongamento de nossas vidas lá fora, de nossa casa, de nosso lar, onde nós estamos o tempo todo, constantemente. A convivência dentro de casa, entre esposo e esposa, é óbvio que tem os problemas, que tem as situações, que tem os embaraços, principalmente no mundo em que estamos vivendo, irmãos, em dias tão difíceis que atravessamos, onde tolerância é uma palavra que as pessoas se perderam no entendimento dessa palavra. Não se tem tolerância para quase nada mais. As pessoas andam muito nervosas, estressadas, irritadas. A correria do dia a dia torna as pessoas assim. Os casais que hoje, o mundo em que estamos vivendo, é assim, não tem como fugirmos disso. Os dois trabalham. Se já tem o seu filho na idade de trabalhar também, cada um para o seu canto, cada um para o seu trabalho, e chegam em casa, onde deveria ser o aconchego, o refúgio, a estrutura onde um se enraizar ainda mais no outro, se fortalecer no outro, aí começam, um traz um problema daqui, outro traz um problema dali. Quando se juntam, falta sair faíscas das brigas, dos desentendimentos, das discussões, exatamente pela falta da tolerância, de não se tolerarem, de não saber abaixar a cabeça para um certo assunto, para uma certa discussão, não saber, às vezes até sair derrotados numa certa situação, derrotados entre aspas, porque o inteligente, a pessoa inteligente que usa de sabedoria, ele sabe que muitas vezes é preciso perder para ganhar, que é muito melhor perder agora e ganhar lá na frente, mas não uma vitória individual, uma vitória coletiva. Eu perco agora para a minha família toda ganhar ali na frente. Eu cedo agora para que no futuro todos venham a ganhar. O assunto centrado neste boletim é a união do casal, é fazer com que os apostólicos saibam que a separação é algo reprovado por Deus. Deus não criou a família para se separar. As circunstâncias dos homens fizeram com que Jesus abrisse um parênteses nesta união perfeita e que deveria ser eterna. Vamos recapitular um pouquinho. Quando Deus criou o casal, criou o homem, Ele logo criou a mulher, porque viu que faltava alguma coisa. Ele então criou os dois, para os dois formarem uma família, criarem os seus filhos, perfeitos e santos, para um dia voltar para Ele. Este é o plano original. Só que o pecado entrou no mundo, e veio com o pecado, veio um monte de coisas. Um monte de coisas. E as pessoas perderam desviaram deste rumo. E aí quando Jesus veio, perguntaram para Jesus sobre essa unidade, sobre o que ele achava do assunto. Pessoas mal intencionadas queriam que Jesus falhasse em alguma coisa. Jesus não falhou. Ele falou: o que está nas Escrituras é isso: o que Deus uniu não separe o homem. Porém, devido às circunstâncias das pessoas, devido ao pecado, a vida que as pessoas levavam, foi-se obrigado a abrir um parênteses nessa unidade perfeita. A única coisa que estaria
sendo algo para a separação de um casal, era a traição, a infidelidade. Só que Deus não criou isto. Isto foi dos homens com o pecado. Agora então, o que fazer para não deixar isso acontecer, para que o casamento, a família que era tão bonita, que era tão perfeita, que era tão boa, se dissipa, se acabe, vá para um lado, outro para o outro. As precauções, as preocupações que devem existir dos dois em manter este lar unido, para não deixar que a infidelidade entre no casamento e destrua um casamento e uma vida. As pessoas estão preocupadas, irmãos, não é só a igreja apostólica preocupada neste assunto. Autoridades estão preocupadas, porque é um índice muito grande de separações. A incompatibilidade, as pessoas elas não são compatíveis umas às outras. E quem disse que para viver junto tem que ser igual? Tem que ter as mesmas vontades, os mesmos desejos, os mesmos gostos. Se fosse assim era muito fácil. Não é. Ou quando Deus criou o casamento, Ele falou que ia ser fácil? Algum ponto Ele falou que ia ser fácil? Nunca. Nunca. É um desafio tremendo, grande demais, unir duas pessoas com pensamentos totalmente diferentes, com atitudes diferentes. Unir duas pessoas que pensam, que agem, enfim, tudo de um jeito, e viver sob o mesmo teto, sendo uma só. Como pode dois seres tão diferentes se unirem e formar um só? Entender o desafio, a dificuldade que é um casamento, a dificuldade que é um relacionamento. Se não houver o interesse dos dois, e se não souberem dessa diferença, casam, o primeiro problema, pronto, já está um para um lado, outro para o outro. Por quê? Porque às vezes, pela maneira às vezes pequena de pensar, achava que ia ser fácil, que aquele amor, quando se namorava, quando se conheciam, aquele calor todo, aquela coisa bonita, pensavam que ia ser para sempre. E na realidade tem os problemas, tem as lutas, tem as dificuldades. Pergunta aí para o seu avô, para o seu pai, para a sua mãe, que tem 30, 40, 50 anos de casado, se foi fácil. Se foi fácil para eles, o que eles passaram para viver a vida toda. Pergunta se tem alguma receita para ser felizes sempre. O que eles vão dizer? Compreensão, amizade verdadeira, entendimento, humildade, amor verdadeiro. Não é que o amor falso, não. O amor pequeno, a primeira luta já vai um para o canto, outro para o outro. O amor verdadeiro que deve ficar, aquele amor que permanece, que vem as lutas, vem as dificuldades, o amor se fortalece, o amor se fica mais forte, não que perde por uma coisa ou por outra. Quantos filhos têm crescido sem o amparo de um pai, de uma mãe, sem uma família que é a base, que é a estrutura de tudo? Isso é tão triste, é tão triste. Aquela criança vai crescer sem aquele apoio que deve ter. Estamos preocupados com a situação, irmãos. Isso não é brincadeira, não. Não é brincadeira. Os dias estão muito difíceis. Como disse, as pessoas não têm tolerância, não se toleram. Cada um vai para o seu trabalho, para um canto, para o outro. Todos os estresses do dia vêm e descarregam no seu esposo, na sua esposa. Brigam por qualquer coisa, qualquer motivo já é algo para brigar, para se desentender. Casamento não subsiste a isso. Casamento, essas coisas pequenas, essas picuinhas, essas coisas insignificantes que tornam uma família, às vezes, que brigam, que se desentendem tanto, geralmente é por coisas pequenas. Coisas grandes não deixam o casal brigar, coisas grandes fortalecem. Com essas coisinhas pequenas, uma coisa boba, um desentendimentozinho qualquer, como nós estávamos dizendo ontem, dos perigos que a tecnologia trouxe, das redes sociais, tem sido
um perigo muito grande. Pessoas que são casadas, têm os seus relacionamentos sérios, possuem sua família. É um homem, tem a responsabilidade de homem dentro de casa. A mulher tem responsabilidade de mulher dentro de casa. E tem procurado em pessoas fora do seu casamento uma felicidade que não existe, que não vão encontrar nunca. Muitas vezes pensam que o que agem dentro de casa, se arrumar um outro parceiro, uma outra parceira, uma outra pessoa, se casasse com outra pessoa, seria tudo diferente. Não é isso. Não é isso. Às vezes aquilo que temos que mudar, às vezes a pessoa pensa, eu queria que fosse assim, só que a pessoa não age daquele jeito. Eu queria que o meu casamento fosse assim, eu queria que a minha vida fosse assim, eu queria que tudo fosse lindo, tudo fosse maravilhoso, tudo fosse bonito, mas a pessoa não faz o esforço para aquilo se tornar realidade, não se esforça, não cumpre com os seus papéis, suas obrigações, isso em todos os sentidos, no relacionamento, no matrimônio. Tem os seus filhos, vai de qualquer jeito, deixa fazer qualquer coisa. Crianças que não têm uma mínima noção do que é ter um pai de verdade, uma mãe de verdade, que mostra, que ensina, não é bater, não nada disso, mas que ensina, que mostra as verdades, como deve proceder, como deve agir. Vai de qualquer coisa, de qualquer jeito. Uma criança tem 5, 6 anos, os pais já dão toda a tecnologia do mundo para a criança. É computadores, são tablets, a criança fica naquele mundo virtual tão maluco e cresce com aquilo. E depois que pega uma idade, como que quer que o seu filho seja um corista bem-sucedido, um músico bem-sucedido, um apostólico de valor, um pregador, um diaconisa, alguém que sirva a igreja, sendo que dentro de casa o pai vai lá, coloca lá muitas vezes um computador, que é pior do que uma televisão, dentro do quarto da criança, do menino, da menina, não cuida, não observa o que a pessoa vê, deixa de qualquer forma, de qualquer jeito. É difícil isso, irmãos. Precisamos ter responsabilidade. É pai, é mãe, seja pai e mãe de verdade. Cuide, é um cuidado constante. Não um cuidado, eu vou cuidar agora e isso, pronto, eu casei, está certo, vou viver para sempre. Se não cuidar, esse para sempre é dias, é questão de dias. Se não ter um cuidado, se não ter um comprometimento, um compromisso de verdade, esse para sempre torna-se questão de dias. E nós precisamos levar a sério este assunto. Não deixar que essas coisas influenciem a nossa vida, a nossa casa, os nossos filhos, o nosso relacionamento. Não deixar que essas coisas venham a influenciar-nos desta forma tão perigosa, tão perigosa. Pensa, não, mas comigo não, eu tenho... Irmãos, tome cuidado. O inimigo, ele é terrível. Ele é terrível. Ele quer os fortes mesmo. Os fracos não tem problema, qualquer coisa ele toma. Agora os fortes é que ele quer. Pensa, não, mas eu tenho meu ministério, minha esposa também tem, somos todos uma família bem unida, somos fiéis à igreja. São esses que são as presas do inimigo. É esse que ele quer. Ele vai conseguir? Não, depende de você. Depende de você. Você quer que ele consiga, ele vai conseguir. Agora se você fala, não, aqui não, eu vigio o tempo todo, eu oro o tempo todo, nós conversamos muito, dentro de casa, além de esposa e mulher, são amigos, tem uma amizade perfeita, um entendimento perfeito. Então dentro da minha casa, da minha vida, dos meus filhos, não, ele não entra porque está um anjo de luz, um anjo dos céus. E ele só se aproxima quando o anjo vai embora. Se o anjo estiver ali, ele não chega. E o anjo só vai embora se nós mandarmos ele embora. Se nós falarmos, não, ele não vai sair daqui, ele não vai sair. Nós falarmos, a minha casa vai ter sempre um anjo, vai ter. Agora nós permitimos que eles vão embora. Como que é essa permissão? Deixa o pecado entrar dentro da sua casa. Leva lá um computador, uma televisão, deixa fazer o que quiser. Deixe seus filhos agirem da forma que bem quiserem. Suas roupas, seu modo de vestir, de andar, seu pensamento, suas amizades, seus costumes. Vive de qualquer forma para ver. Uma hora ou outra, os problemas vêm. E depois que vir, irmãos? E depois que vir? E depois que tudo está bagunçado, o que resta? Murmurar.
O que resta é murmurar. O que resta é pensar: poderia ser diferente? Poderia, mas não foi. Poderia ser tudo diferente? Poderia, mas passou, não volta mais. Então tome muito cuidado.